Continuando na disciplina Ética Profissional, dos deveres disciplinares. Cumprir as normas dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem. Atender às convocações dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem no prazo determinado. Facilitar a fiscalização do exercício profissional. Manter regulamentado com suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de Enfermagem. Apor o número de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem em sua assinatura, quando no exercício profissional. Facilitar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades nos órgãos de classe. Facilitar o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa devidamente aprovadas. Não apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. Das infrações e penalidades. A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem por esse Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem. Responde pela infração que a cometer ou concorrer para sua prática ou dela obtiver benefício, quando cometida por outrem. A gravidade da infração é caracterizada através da análise dos fatos e causas do dano, suas consequências e dos antecedentes do infrator. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática ou dela obtiver benefício, quando cometida por outrem. A gravidade da infração é caracterizada através da análise dos fatos e casos do dano, sua consequência e dos antecedentes do infrator. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido por termos desse Código. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18 da Lei 5.905, de 18 de junho de 1973, são as seguintes. Das infrações e penalidades: primeiro, a advertência verbal; segundo, a multa; terceiro, a censura; o quarto, a suspensão do exercício profissional; e o quinto é a cassação do direito ao exercício profissional. Parágrafo 1º. A advertência verbal consiste numa admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2º. A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. Parágrafo 3º. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem. Parágrafo 4º. A suspensão consiste na proibição do exercício de enfermagem por um período não superior a 29 dias e será divulgado nas publicações oficiais do Conselho Federal e Regionais de Enfermagem. Parágrafo
Quinto, a cassação consiste na perda do direito ao exercício de enfermagem e será divulgada nas publicações do Conselho Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Artigo 86. As penalidades de advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são de alçada dos Conselhos Regionais de Enfermagem. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme disposto no artigo 18, parágrafo 1º da Lei 5.905 de 1973. Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem do Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a Assembleia dos Delegados Regionais. Artigo 87. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição, considera-se a maior ou menor gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e suas consequências, os atenuantes do infrator. As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, conforme a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. Parágrafo 1º. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa sem causar debilidade. Parágrafo 2º. São consideradas infrações graves ou as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa. Parágrafo 3º. São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidades permanentes, perda ou inutilização do membro, sentido, função ou ainda dano moral irremediável em qualquer pessoa. Artigo 89. São consideradas circunstâncias atenuantes: ter o infrator procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato. Ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sob coação e ou intimidação, realizar atos sob emprego real da força física, ter confessado espontaneamente a autoria da infração. Artigo 90. São consideradas circunstâncias que agravam a situação: ser reincidente, causar danos irreparáveis, cometer infração dolosamente, cometer infração por motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, aproveitar da fragilidade da vítima, cometer a infração com abuso de autoridade ou violência do dever inerente ao cargo ou função, ter mais antecedentes pessoais ou profissionais. Uma boa semana para vocês e espero para a próxima aula.